Salve, rapaziada. Rafa, Universo Botafogo na área. Juventude 1, Botafogo 3. Quem vê esse jogo e olha o resultado, fala: caramba, que grande vitória do Botafogo fora de casa, que realmente foi uma grande vitória fora de casa. Ainda mais se tratando de Juventude, que fazia aí 25 anos, se não me engano, que o Botafogo não vencia lá. Ou 30 quase, enfim. O número exato eu não lembro, mas o fato, gente, é que para quem continua a olhar para o Botafogo com um pouquinho de senso crítico, não sai tão feliz assim desse jogo, né? É óbvio que é uma vitória importantíssima, como a gente sempre fala, o que vale são os 3 pontos, é o que fica do jogo, é o que conta na tabela. Não vou ser aqui leviano de falar, nossa, não serviu para nada esse jogo. Lógico que não. Mas se tem 2 pontos só que eu posso dizer assim, não, positivo desse jogo é a vitória e é o Chris Ramos que estreou bem. Mas que estreou bem com 2 gols, um primeiro gol muito bonito. Mas que também não adianta a gente chegar aqui e ficar falando que o Chris Ramos é o novo CR9, como estão falando. Porque, irmão, esse recorte é curto, né? A estreia é maravilhosa e não poderia ser melhor, né? O cara entra em 5 minutos e resolve o jogo. Agora, aquilo que a gente sempre fala, que eu sempre bato muito nessa tecla aqui, que eu não consigo chegar aqui e falar algo diferente do que eu sinto. E eu, inclusive, estava em Curitiba, final de semana, inclusive me encontrei lá com o Carlos, a gente tomou uma lá e tal. E quando eu estava retornando, foi exatamente na hora do jogo, então eu não pude ver o jogo, fui ver hoje de manhã o VT do jogo, assistir. E saio irritado vendo esse VT. Como eu falo, de bom é o Chris Ramos, que fez um gol muito bonito primeiro, o segundo é um gol que ele até levou mais sorte do que qualquer outra coisa, uma jogada muito bonita do Santi, inclusive, que arrastou muito bem a marcação e tocou do lado. Agora, é impressionante para mim como o Botafogo é dominado fisicamente hoje por qualquer clube, por qualquer time da Série A. O Botafogo ontem foi dominado fisicamente pelo Juventude. O Juventude marcou a saída de bola do Botafogo. Juventude que tinha no seu meio de campo um jogador com 44 anos. 44 anos. Curiosamente, um jogador de 44 anos corre o equivalente ao Marlon Freitas no Botafogo. E isso fica explícito ontem, né? E não tem, eu já falei 1000 vezes aqui, não tem como o Botafogo competir em alto nível tendo Nilton e Marlon Freitas em campo. Não tem como. E aí soma-se a isso, que todo jogo a gente vem aqui falar a mesma coisa, soma-se a isso, a esse inútil desse Joaquim Correa, porque ele é um inútil. Para mim já ficou muito claro, eu não tenho mais expectativa nenhuma com esse cara. Já falei outras vezes aqui, ele tem bom recurso técnico, não é um jogador burro, é um cara que sabe jogar bola, mas a preguiça dele, a indolência dele no jogo é um negócio assim muito grande. E ele não vai mudar. Assim como algumas pessoas, talvez até ou riram ou discordaram quando eu falei lá atrás que o Arthur Cabral é um bonde, porque ele é um bonde, gente. E aí aquilo que eu sempre falo, você não precisa ver muitos jogos do cara. Antes dele chegar no Botafogo, eu tinha assistido 2 ou 3 jogos dele em que ele entrou, que ele pouco entrava no Benfica, na Champions League. Inclusive um deles, se eu não me engano, contra o Barcelona. E, meu amigo, você não precisa de muitos minutos para ver o cara. E a crítica aqui ao Arthur Cabral, já falei até que ele me surpreendeu porque eu esperava menos dele. Porque ele até tá se dedicando mais do que eu esperava, porque ele é raçudo, pelo menos. Mas ele é pesado, ele é limitado, ele é fraco. Ele é fraco. É simples. Né? Quando a gente falava lá do Igor Jesus, quando eu falava da importância, né, aquilo que eu já falei 1000 vezes aqui, isso fica explícito quando você vê um jogador que não tem recurso técnico. E recurso técnico não se limita a você ter habilidade ou não, ou mais habilidade que o recurso técnico é inteligência, é movimentação, é ganhar espaço, é saber abrir espaço para o companheiro, é saber fazer um pivô, uma tabela. O Igor Jesus não é nenhum requinte de habilidade, de técnica, mas ele é um cara muito dinâmico, ele é um cara que tem muita leitura de jogo, ele consegue sair da área, fazer... O Arthur Cabral nunca vai conseguir fazer isso.
assim como o Joaquim Correa, nunca contribuirá de forma física, de forma dinâmica para o Botafogo, porque ele é um preguiçoso. Eu vou falar aqui pela milésima vez que o Montoro deveria estar jogando de camisa 10. Porque todo mundo tem chance de jogar de camisa 10. O Montoro, que eu acho que é o lugar onde ele mais vai render, ele não joga. O Jefinho, já tinha falado, o André até deu risada quando eu falei que ele tava com a garrafa de vodka na mão no jogo passado e ainda assim joga mais do que os outros. Novamente fez uma boa partida em sentido que não dá para chamar de boa partida ninguém praticamente nesse time, mas ofensivamente, quando está com a bola nos pés, o Jefinho é o cara que consegue criar mais. O Matheus Martins é o Matheus Martins de sempre, é um cara que faz um jogo nota 5 ou 6, em que ele entra e contribui, no outro ele faz nota 2, porque é o que ele é. É outro jogador que comprometimento mental dele é zero. Então, o Newton, não preciso falar do Newton. O Newton, ele é um jogador que eu já falei aqui, o máximo dele é nota 5 na vida dele, não vai conseguir passar disso. O Marlon Freitas é a preguiça de sempre, é um jogador que ele é um volante, que ele simplesmente ele não consegue fazer absolutamente nada no jogo. Volto a falar, ele vive daqueles passes verticais, que ontem ele até achou alguns. Mas isso para mim é muito pouco, eu não suporto um volante desse jeito. Para mim, no que eu penso de futebol competitivo hoje, não tem como tratar um cara desse como um jogador principalmente intocável, sabe? Então eu volto a falar, gente, o Botafogo venceu esse jogo por 3-1 e continua demonstrando gravíssimas falhas, né? O Botafogo não consegue se impor contra ninguém. O nosso técnico, gente, ele de fato se demonstra um estagiário. Já tinha falado isso aqui outras vezes. Porque é muito fácil a gente pegar e analisar esse jogo pela vitória, né? Poderia chegar aqui, fazer um monte de elogios, pintar o jogo como um jogo legal, que a gente ganhou fora de casa de 3-1 no Juventude, que vinha tendo bons resultados. Mas, quando eu sento aqui para fazer uma análise do jogo, eu não consigo fazer uma análise do jogo fria sem pensar a curto, médio, longo prazo. Eu não consigo olhar para o time do Botafogo e fazer uma análise rasa do que eu vi em campo e só pegar pontos positivos e disso transformar numa coisa maravilhosa. Porque é mentira. É mentira. Todo mundo sabe que esse jogo foi mentiroso. Em que o Juventude teve muito mais volume, ficou mais com a bola, fisicamente sobrou em cima do Botafogo, como todo mundo. Botafogo, curiosamente, que não consegue, desde que o Arthur Jorge saiu do Botafogo, voltar a ter uma condição física mínima de disputa competitiva. Não consegue. Se você reparar, a gente é engolido fisicamente praticamente todo jogo. Né? O Alex Telles é um cara que eu já falei no vídeo passado, ganhou 1.700.000 e é um cara que tem um futebol blasé, sabe? Gosto dele como pessoa, inclusive. Acho que ele tem boa técnica, mas assim, é muito pouca contrapartida. Mesmo que tenha batido o pênalti bem e tal, vem fazendo jogos bem fracos. Então, é difícil olhar hoje para o elenco do Botafogo, para o que o Botafogo vem demonstrando em termos de grupo e competitividade, e imaginar que o Botafogo fará frente a alguma coisa. Curiosamente, é a nossa quinta vitória seguida fora de casa. Olha só que loucura. Se o Botafogo tivesse ido minimamente bem em casa, estaria muito melhor posicionado no campeonato. Infelizmente não acontece. A gente é assim, né? Ou é uma coisa ou é outra. No passado a gente só ganhava em casa e ia mal fora de casa, em alguns momentos. Agora a gente tá indo muito bem fora de casa e tá indo mal dentro de casa. Ano passado, logicamente, tirando ano passado, em que a gente foi o melhor mandante e visitante. Mas eu não sei, gente, eu fico, já falei isso em outro vídeo, fico com a sensação de que é impossível chegar em algum lugar diferente com o David Ancelotti. Infelizmente, assim, eu não queria ter essa percepção, mas eu já venho falando nos últimos vídeos, ele consegue se mostrar pior do que o Renato Paiva, gente. Isso é assustador, assim.
Porque o Renato Paiva, apesar de ser medíocre, né, ele ao menos conseguia dar um padrão mínimo de marcação para o Botafogo. Tinha alguma coisa ali que era pelo menos balanceada. Muito pouco criativo no ataque também, mentiu desde que chegou, que ia jogar com linha alta e nunca jogou. E eu achei que o David Ancelotti, por vir de uma escola europeia também e tal, a primeira coisa que ele ia focar era no preparo físico, que me deu a sensação de que ia melhorar lá naquele primeiro jogo com o Vasco, acho que enganou todo mundo, até porque era o Vasco, que é muito fraco, mas que no atual momento que as coisas andaram e passaram, é capaz de complicar o Botafogo na Copa do Brasil. Parecia que ia ter alguma coisa de físico, de tático diferente, e o Botafogo é a mesma porcaria, cara. É um negócio que não tem nenhum padrão, não tem padrão de escalação, toda escalação é uma zoação, ele muda o time todo jogo, os jogadores não têm confiança de quem que joga e quem não joga, o cara não tem tempo de pegar confiança, e o Botafogo fica essa salada, uma salada. E tu não cria casca, tu não cria competitividade, tu não cria padrão. E fica difícil ganhar alguma coisa assim. Fica difícil esperar alguma coisa. E isso que eu tô só falando de campo e bola. Se a gente for juntar a questão toda fora de campo, aí, meu amigo, aí desanda tudo de vez. Mas, para falar rapidamente desse jogo, é que eu saio insatisfeito totalmente. Esse jogo mentiroso, não era para ter vencido por 3-1. E como eu falei, volto a falar aqui de novo, de bom é o Chris Ramos. E assim, de bom nesse jogo. E também não se empolgue, não saia exagerando. Não. A estreia é perfeita, maravilhosa, mas calma lá. E o Neto. O Neto, alguns acham que falhou no primeiro gol, eu acho que era defensável, mas não acho que falhou. Acho que dava para pegar. Mas um goleiro do nível que a gente espera do Neto, a gente espera que defenda uma bola daquela, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que o Neto, para mim, é titular. O John, esse rolo todo aí, o John não tem nada de super especial para ter vaga cativa também não. Deixa o Neto jogar, enfim, mas é a minha opinião. A gente vai fazer uma live hoje às 8h45, vamos nos estender sobre esse jogo. O Carlos vai estar junto comigo, a gente vai trocar uma ideia melhor e esperamos todos vocês lá. Muito obrigado a quem se inscreveu, já acompanha o Universo Botafogo há algum tempo. Que não conhece o Universo Botafogo ainda, se inscreva, dê essa força, deixa o like aí nesse vídeo, manda pro seu amigo que gosta de futebol. E logo mais à noite estaremos aqui para debater de forma mais extensa sobre esse jogo. Valeu, galera. Aquele abraço e até mais.